A gente faz tudo isso em tempo real para você. Reforma do imposto de renda. Vem aí o fim da isenção da distribuição de lucro para aquelas empresas que pagam distribuição de lucro e aqueles sócios que recebem. Será que isto vai impactar no seu dia a dia? Quer saber mais? Estamos falando, nesses dias, da reforma do imposto de renda, projeto de lei 1087. Falamos no primeiro episódio da tributação da renda mínima, aquelas pessoas que ganham até R$5.000. Depois, no segundo, nós falamos sobre a tributação das altas rendas, explicamos a metodologia, como vai funcionar. E agora, no terceiro, nós vamos falar sobre as distribuições de lucro, que afeta todo e qualquer empresário. Então, no caso da distribuição de lucro, nós temos que tomar alguns cuidados, porque a legislação nos permite preservar o lucro apurado até 31 de dezembro de 2025, sem tributação, para uma distribuição posterior. No caso, para que esta distribuição seja totalmente isenta do imposto de renda, como já é hoje, nós precisamos tomar alguns cuidados. Vejamos. Primeiro cuidado, a legislação societária, tanto a sociedade anônima quanto as sociedades limitadas, exige que haja uma ata de aprovação das contas da administração e também aprovando, inclusive, a distribuição de lucro. Então, o que o legislador colocou neste projeto? Que até dezembro de 25, a sociedade deverá aprovar essa distribuição de lucro, falando o que vai ser feito com o saldo de lucros acumulados. Então, o que precisamos fazer? Redigir uma ata, primeiro fazer o levantamento, é claro, do saldo a distribuir, verificar as condições, se está dentro do que diz o projeto 1087 e, por sua vez, recomendável registrar esta ata na junta comercial. Então, nesta ata nós vamos estar falando o montante do lucro que há, como é que ele vai ser distribuído e pegar a aprovação dos sócios. Isso é o que está na legislação. Penso ainda que, seguindo o que está no contrato social, mais o Código Civil, que é simplesmente os sócios lavrarem a ata, fazerem o seu registro, fazerem ali a ata e assinarem, já estaria por satisfeito a exigência. Até porque tem um conflito na legislação, que ele pede para que seja aprovado os resultados apurados em 2025 e fica preservado. Porém, em dezembro de 25, eu ainda não tenho o ano de 2025 fechado. Então, ficou aí uma lacuna que nos leva a certas confusões interpretativas. Então, para uma questão de prudência, o que nós entendemos que deve ser feito? Pegar o saldo que existe dos lucros acumulados, lavrar essa ata, registrar na junta comercial, inclusive mencionando, caso haja mais lucros apurados ainda dentro do ano, que respeitará o que foi estabelecido na reunião de sócios ou no acordo ali de cotistas para esta finalidade. Muito bem. Então aí nós deixamos preservado e garantido o direito dessa distribuição. Seria muito mais fácil se o legislador fizesse assim, simplesmente colocasse lá os lucros apurados até 31 de dezembro de 25 não sofrerão tributação, mesmo que distribuído em anos seguintes. Eliminaria a burocracia, simplificaria, reduziria custo para o empresário. Mas não foi isso que aconteceu. Muito bem, esgotado esse assunto,
nós falamos da tributação das altas rendas e da distribuição de lucro. Mas o governo, ele também cria um bônus para o pagador de imposto. Pois bem, criou um prêmio aí para o pagador de imposto. Todo pagador de imposto, pessoa física, leva? Não. Nós estamos falando daquele sócio ou empresário que, no momento em que ele fechar a declaração de ajuste dele, se a soma do imposto pago pela pessoa jurídica, do imposto de renda e contribuição social, mais o que ele pagou na física for superior a 34%, surge então um redutor. E este redutor vai diminuir a carga tributária lá na pessoa física. Coisa de maluco, mas é assim que está na legislação. Como a Receita Federal e a legislação traz isso, que ela deverá trazer na declaração pré-preenchida, e ela traz toda a metodologia de cálculo para fazer isso, entendemos que tão logo saia o ato, a lei sancionada, a Receita Federal deverá lançar uma instrução normativa com todas as orientações necessárias. E olha, para você empresário que usa os serviços de uma empresa contábil ou de um contador, a norma valoriza a contabilidade, porque ele autoriza a distribuição de lucros sem a tributação, resguardado as regrinhas aí para 2025, apurado na contabilidade, com base na contabilidade. E até traz na própria legislação uma regrinha para as empresas que não têm contabilidade, como calcular. O que eu não vejo relevante, porque as empresas fazem as contabilidades, né? Então é muito tranquilo. E a outra preocupação, quem que vai se preocupar com este tema? Aqueles que têm lucros altos, valores superiores a 600 mil por ano. Então, eu acredito que a grande maioria não vão ser impactados pela tributação das altas rendas, mas aqueles que serão impactados deverão ficar atentos, pois sua carga tributária pode aumentar muito. Por isso, conte conosco, nós podemos ajudar a planejar antes. Isto não pode acontecer lá em 2027, 2026. Tem que acontecer agora, neste momento. É o seu planejamento estratégico tributário para 2026 e ano seguinte. Conte conosco. A gente faz tudo isso em tempo real para você.